1 de Pedro capítulo 2, verso 1. Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, de toda hipocrisia e inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam para desobedecerem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, são um sacerdócio real. Já era para você ter dado glória a Deus, já era para você ter dado aleluia, soltado fogos de artifício. O povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que ele os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, se sujeitem a toda autoridade constituída entre os homens. Tem um WhatsApp chamando aí, deve ser Jesus, né? Jesus deve estar te chamando no WhatsApp aí agora, irmão. Então você fala para ele que você está ocupado ouvindo a palavra dele. Põe no silencioso, filho, por favor. Ah! Deixa eu dar um chilique aqui, porque tem um negócio que me irrita, esse negócio. Ah! Põe no silencioso esse negócio, miserável, por favor. Por causa do Senhor, se sujeitem a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como que por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês possam silenciar os ignorantes, os insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Senhor, essa é a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos nessa noite de aquietarmos o nosso coração para ouvirmos o Senhor falar conosco. E eu sei que à medida que a tua palavra, Senhor, será proclamada aqui essa noite, a única resposta que o Senhor espera de nós é arrependimento, Senhor, é mudança de vida. O Senhor espera que a gente responda a tua palavra em oração e em atitude. Então, Senhor, não nos deixe distrair nesse momento, não nos deixe que os ouvidos se percam, os olhos se percam, o coração se perca, Senhor, ó Deus, em tantas outras coisas que não concernem, não são próprias para esse momento. Inclina-nos a Ti. Inclina-nos a Ti, nós seremos inclinados. Converte-nos a Ti e nós seremos convertidos. E ao pregador dessa noite, conceda-lhe por graça e misericórdia
a graça de poder, mais uma vez, ser um instrumento nas tuas mãos, para proclamar a tua palavra ao coração dos irmãos, de tal forma, ó Deus, que cada um de nós saia daqui transformado por ela. Nós te pedimos agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga. Há uns 2 meses atrás, talvez até um pouco mais, na verdade, eu tinha um rapaz que morava comigo, e ele era assim, muito engraçado, muito despojado, assim, muito descontraído na sua forma de ser, na sua forma de agir, né, o Maciel. E por ser assim, muito descolado, muito descontraído, assim, às vezes ele acabava assim, passando dos limites, né? E todas as vezes que ele acabava assim, passando dos limites, a mãe dele falava assim com ele: Maciel, vigia, Maciel, você é um ministro. Maciel, você não pode agir assim, Maciel. Você é um ministro, você foi escolhido por Deus para ser um ministro. Quer dizer, todas as vezes que a mãe dele detectava nele um comportamento que não condizia à identidade que Deus havia concedido a ele como ministro de Cristo, a mãe dele então evocava aquela identidade para que ele pudesse tomar uma outra atitude. A nossa identidade diz muito da forma como nós devemos agir. A nossa identidade diz muito da maneira como nós devemos nos portar. Talvez você até mesmo já tenha ouvido o seu pai, a sua mãe ou alguém chegar próximo a você e dizer para você: olha, você não deve proceder dessa forma. Isso não se encaixa com o tipo de pessoa que você é, ou com o tipo de fé que você decidiu abraçar. A nossa identidade diz muito da maneira como nós devemos agir, a maneira como nós devemos ser. Amém, meus irmãos? É exatamente um pouco sobre isso que esse texto nos fala, o texto que acabamos de ler nessa noite nos fala. Ele fala um pouco sobre quem nós somos. Ele fala um pouco sobre quem é o cristão. E Pedro aqui vai usar 6 metáforas, diga comigo, metáforas, para explicar quem é o cristão. E uma vez lembrando a mim e a você a nossa identidade, Pedro então pode nos posicionar de maneira coerente com o mundo em que nós vivemos, amém? A primeira metáfora que o apóstolo Pedro usa aqui é a metáfora de bebês. Diga comigo, bebês. Volta lá com o texto comigo, por favor. Pedro diz no verso 2: como crianças recém-nascidas. Diga comigo, crianças. Crianças. Por que Pedro está usando aqui para mim e para você a metáfora do bebê, do recém-nascido? Muito simples. É porque é bem possível que essa comunidade local fazia pouquíssimo tempo que estava caminhando na companhia do Senhor Jesus Cristo. Trocando em palavras, essas pessoas haviam experimentado há pouco tempo o poder do novo nascimento. Diga comigo, novo nascimento. O que é o novo nascimento? O que vem a ser essa nomenclatura que a Escritura usa para explicar uma realidade que o Espírito de Deus gera no meu e no seu coração? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer para você que o novo nascimento não é o batismo nas águas. Algumas pessoas pensam que pelo fato de elas terem sido batizadas nas águas, elas nasceram de novo. Mas preste atenção, o batismo nas águas não é nascer de novo. O batismo nas águas é o símbolo. O batismo nas águas é a nossa encenação, se assim eu posso dizer, daquilo que aconteceu no nosso coração. Como não é possível que alguém contemple a maneira como o coração agora se posiciona por causa da obra do Filho de Deus, nós então ilustramos isso por meio das águas do batismo. Quando nós descemos as águas, nós estamos testemunhando que morremos para o mundo, morremos com Cristo, e quando somos levantados, dizemos então que a vida que agora vivemos é a própria vida do Filho de Deus. Mas preste atenção, o batismo é apenas a ilustração de um fato, e não o fato em si. Nascer de novo também não é ingressar em uma igreja local. Não é porque você tem o seu nome no hall de membros da Lagoinha, que você nasceu de novo. Não é porque você frequenta o culto do pastor Márcio, o culto do pastor Vinícius, o culto do pastor Lucinho, o culto do pastor Richard, o culto do pastor Tião, o culto do pastor Flavinho, o culto, que mais? Do pastor Rony, do pastor Adelso, do pastor Leandro, do pastor André.
Não é porque você frequenta um culto e gosta de um pregador que você nasceu de novo. Ter o seu nome no hall de membros não significa ter o seu nome no livro da vida. Ler a Bíblia, praticar as disciplinas espirituais também não significa nascer de novo. Se você abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, você vai conhecer a história de um homem chamado Nicodemos, que era um fariseu. E o fariseu nada mais era do que uma vertente religiosa do judaísmo moderno. Então, quando o judaísmo ganhou suas ramificações depois do exílio na Babilônia, o farisaísmo era uma dessas vertentes. Nicodemos era religioso. Orava, dava dízimo e oferta, frequentava o templo, fazia oração, era bom marido, conhecia a lei. Com 9 anos tinha o Pentateuco, o Pentateuco decorado. Com 13, o Antigo Testamento todo decorado. Tem gente aqui que não decorou nem o Salmo 23 ainda. O cara não sabe falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz viver de paz, guia minhas águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia minhas perversas que são justas por amor do seu nome. O cara não sabe. Mas o Nicodemos, com 9 anos, já tinha o Pentateuco todo decorado. Com 13 anos já tinha o Antigo Testamento todo decorado. Só que quando ele encontrou com Jesus, e outra coisa muito interessante, o Nicodemos até sabia o que Jesus era capaz de fazer. Nicodemos sabia quem era Jesus, sabia que ele era um mestre, sabia o tipo de poder que ele tinha para exercer milagres, e sabia que esse poder não advinha das trevas, sabia que esse poder advinha de Deus. Ele chegou para Jesus de madrugada dizendo assim: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não for com ele. Sabe qual foi a resposta de Jesus para Nicodemos? A resposta de Jesus foi para ele assim: você precisa nascer de novo. Isso significa que o camarada pode saber a Bíblia, pode orar, pode jejuar, pode frequentar o templo, dar dízimo e oferta, pode até saber quem é Jesus e saber o que Jesus é capaz de fazer. Escuta aqui, meu irmão, o negócio não é você saber o que Jesus é capaz de fazer, o negócio é se Jesus está fazendo algo em você. Não é se você sabe o que Jesus faz, é se Ele está fazendo em nós. Em nós. O novo nascimento é uma obra que Deus faz em nós. É uma mudança de natureza. É uma mudança de realidade que o Espírito de Deus realiza no coração de uma pessoa. E levando em consideração que o coração é o centro da sua vida, é a sua propulsão motora, é de onde flui todos os seus caminhos de vida. Se Deus muda o seu coração, a sua vida vai mudar, querido. Sua vida vai mudar. Diga para quem está do seu lado: se Deus mudar o seu coração. Não, mas fala direito, irmão, abre essa boca para falar. Não é para você resmungar, diga para ele: se Deus mudar o seu coração, a sua vida vai mudar, querido. Se você nascer de novo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se o Espírito de Deus circuncidar o teu coração, se o Espírito de Deus trocar a sua natureza, se o Espírito de Deus levar você a experimentar de uma obra genuína no seu interior, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Agora presta atenção. É verdade que quando alguém nasce, no âmbito natural, quando alguém nasce, essa pessoa, apesar de possuir toda a capacidade para o desenvolvimento, ela não nasce desenvolvida, sim ou não? Ou você nasceu desse tamanho? Se você pensar que eu nasci desse tamanho, irmão, nós vamos conversar depois desse culto. Você, pastor, alguns não nascem desse tamanho, mas o senhor não cresceu muito. Pega a língua dele, Jesus, lança no fogo do inferno. Presta atenção, apesar de nós nascermos com toda a capacidade para desenvolvermos, nós não nascemos desenvolvidos. A gente não nasce grande. Alguns crescem mais, outros menos. É verdade. Mas
Todos nós precisamos de desenvolvimento, amém? Sim ou não? E presta atenção, desenvolver-se, naturalmente falando, significa exercitar-se, significa alimentar-se, significa se colocar à disposição para aprender, porque você nunca vai desenvolver a tua intelectualidade se você não se colocar à disposição para o quê? Para ser ensinado, para aprender. Você nunca vai crescer se você ficar o resto da sua vida deitado numa cama, você vai ter uma atrofia muscular. E você também nunca vai crescer se você não se alimentar, você vai ter uma desnutrição e vai morrer de anemia. Para crescer é necessário exercitar-se, é necessário alimentar-se. No meu caso é necessário ter fé para crescer, né? Fé. Necessário acreditar no milagre. Oh Senhor, só mais 5 centímetros. Tudo é possível para ti. Já pensei até fazer que nem o rei Luiz XV lá, comprar uns saltos, irmão. Andar assim. Paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Você precisa se alimentar. Você precisa desenvolver a tua intelectualidade. Você precisa desenvolver o teu físico por meio do exercício. Espiritualmente falando, o novo nascimento exige de mim e de você as mesmas coisas. Porque quando alguém nasce de novo, apesar de você nascer com todo o potencial para crescer, você não nasce desenvolvido. Você não nasce de novo manifestando em tudo que é, em tudo que pensa, da forma de agir. Toda a vida do Senhor Jesus Cristo não significa que essa vida não esteja em você. Essa vida está em você, mas ela precisa de ser desenvolvida. Não é que você não é um crente, talvez você não seja. Eu não tenho medo de falar isso, porque talvez você não seja mesmo. Talvez você só seja um frequentador de igreja. Talvez você só tenha um relacionamento nominal com Jesus. Talvez você seja um simpatizante da fé evangélica. Deixa eu dizer uma coisa para você, você vai simpatizante para o inferno. Você vai frequentando a igreja direto para o inferno. Ai pastor, o senhor é tão rígido. Sou rígido não, irmão, é melhor eu te dar uma lapada e você converter, do que ficar passando a mão na sua cabeça e ser condenado. Eu prefiro te falar a verdade. Então presta atenção, querido. Mas tem gente que realmente nasceu de novo. E os que nascem do Espírito, sabem que nasceram do Espírito, irmão. Quem nasce do Espírito tem o testemunho no seu interior de que ele é filho de Deus. Alguma coisa dentro dele diz para ele: eu sei, porque sei que existe algo novo vivendo dentro de mim. Eu sei, porque sei que aquele velho homem já não existe mais. Ele morreu e agora Cristo está vivendo em mim. E essa vida que eu vivo agora, viverei a toda pela fé, para glorificar o Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas essas pessoas que experimentaram de nascimento genuíno também sabem, por convicção, que é necessário desenvolver essa graça que receberam por parte da obra do Espírito. E como a se desenvolve? Olha o que Pedro diz. Pedro diz assim: busquem. Diga comigo, busquem. Mas olha o que ele vai, como que ele vai dizer? Como? Ele diz assim: ardentemente. Busca assim com. Faz assim pro seu irmão. Não, mas faz a cara também. Isso. Filma ele fazendo a cara. Faz a cara aí, irmão. Faz aí, irmão. Faz assim. Bruto final. Vai. Aê, garoto. Desculpe, irmão. Ele ficou roxo, tadinho, foi irmão. Olha aqui. Olha o que o Pedro diz: desejem ardentemente. Você já viu um neném, quando chega a hora dele de comer, e a mãe dele não desconfia? Quem já viu aqui? O que acontece? Nossa, irmão, meu vizinho da esquerda, eu estou orando por ele, porque eu tenho, irmão, eu estou assim, com dó deles,
Porque tem dia que é 3 horas da manhã, um menino, uá! Uá! E sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Eu quero comer. Ele está dizendo assim, eu estou com fome, levanta para me dar comida. É isso que ele está dizendo. Mas assim, você acha que você vai ficar dormindo aí confortável enquanto estou com fome? Levante e trate-me de dar o meu leitinho, porque eu estou com fome. É isso que um bebê está dizendo quando ele começa. Ah! Meu Deus. Essa irmã é demais. Estou contigo, irmã, nós estamos juntos. Estou contigo, irmã. Pode continuar glorificando aí, é forte. O Pedro está dizendo, deseja, meu irmão. Deseja o leite espiritual. Ardentemente. A palavra usada aqui por Pedro para falar de leite espiritual é uma palavra que não tá, que ela é tipo assim, o contrário do leite verdadeiro. Porque o leite verdadeiro é algo concreto, né, no qual você pode se apegar, no qual você pode ver, no qual você pode cheirar. A palavra que Pedro usa aqui no original para descrever o leite, ela dá um sentido metafísico, dá um sentido transcendente. O leite espiritual que os cristãos desejam, precisam buscar ardentemente, tem a ver com a relação deles com Deus. Qual é o primeiro leite espiritual que você tem que beber, que você tem que desejar ardentemente? Se chama Palavra de Deus. Ô gente, Deus tem me dado a graça nos últimos dias de, só para vocês terem ideia, hoje eu preguei de manhã, preguei 18, estou pregando aqui agora. A gente está viajando bastante, levando a palavra com banda, sem banda, para cá. Gente, é notório, é perceptível, quando você chega num lugar para pregar, e as pessoas valorizam a palavra, e quando você chega num lugar para pregar, as pessoas não valorizam a palavra. Não viu isso aí, não? E aí, Charles, beleza? Desculpa aí, gente, foi mal. Você chega num lugar para pregar que as pessoas valorizam a palavra. Cara, no momento do sermão, as pessoas estão assim, ó. Você chega numa igreja que as pessoas não valorizam na palavra, você começa a pregar, as pessoas fazem assim. Ai, que hora que ele vai terminar esse negócio? Esses dias pregando num lugar, a hora que eu estava terminando de pregar, eu falei assim, gente, fica de pé que eu estou encerrando. O irmão falou assim, glória a Deus. Aí eu falei assim, eu falei no microfone, eu falei, irmãos, o irmão acabou de glorificar porque a palavra de Deus está sendo, ela vai ser interrompida, ela vai ser encerrada. O irmão acabou de glorificar porque a Bíblia vai parar de ser pregada. Você tem ideia do que é isso, irmão? Tipo assim, você consegue entender que nesse momento Deus está falando? E que a nossa resposta à vida cristã vai ser exatamente a resposta que a gente está dando à palavra de Deus? Seja aqui, seja posterior aqui. Cara, o cristão, ele deseja ardentemente a palavra de Deus. O cara lê a palavra, medita na palavra, come a palavra, estuda a palavra, ora a palavra, vive a palavra, dorme com a palavra, medita na palavra. Esses dias para trás eu fiz um estudo do Salmo 119 e eu comecei a grifar todos os verbos, presta atenção, todos os verbos que relacionam a pessoa com a palavra, todos os verbos no Salmo 119 que relacionam a minha pessoa com a palavra de Deus, a sua pessoa com a palavra de Deus. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Que os mesmos verbos que relacionam o meu relacionamento com a palavra, o teu relacionamento com a palavra, são os mesmos verbos que são usados para descrever a nossa relação com o próprio Jesus Cristo.
Sabe o que significa? Que a maneira como você se relaciona com Cristo é a maneira como você se relaciona com a palavra de Cristo. A maneira como você se relaciona com a palavra de Cristo é a maneira como você ela é vivida. E nós então nos levantamos para responder de forma genuína a essa palavra. Por quê? Porque desejamos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritualmente puro por meio do qual nós podemos crescer. Crescer. Diga crescer. Eu não vou nem falar dos outros, amém? Oração, jejum, meditação, serviço, comunhão. Não vou nem falar dos outros, porque senão não vai dar tempo. Palavra de Deus. Segunda metáfora que Pedro usa: pedras vivas. Diga comigo, pedras vivas. Volta lá comigo para o texto, por favor. Pedras vivas. Olha o que ele diz. Aproximando-se, verso 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva. Diga comigo, a pedra viva. Mais uma vez. A pedra viva. Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa, vocês também estão sendo utilizadas como pedras vivas. Diga, pedras vivas. Você lembra, em Mateus capítulo 16, a partir do verso 16, Jesus chega para os discípulos e diz: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Respondem os discípulos. E aí Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí o Pedro responde: tu és o filho do... E aí Jesus diz para ele: disseste bem, Simão Pedro, porque isso não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. De quem Jesus estava falando? De Pedro? Bom, o texto acabou de responder, né? O próprio Pedro, inclusive, acabou de responder quem é a pedra no qual a igreja é edificada. O Pedro vai dizer para mim e para você que a pedra na qual a igreja é edificada não é ele. O Pedro diz: Jesus é a pedra angular. Nossa. Diga glória a Deus. Diga, Jesus é a pedra angular. Agora olha que coisa interessante, porque diante da pedra angular nós podemos ou edificarmos a nossa vida sobre ela e nos tornarmos pedra para a edificação de uma casa espiritual que é a chamada igreja. Quer dizer, a nossa relação com Cristo pode ser uma relação de dependência, aonde nós colocamos sobre Ele a nossa vida, e porque colocamos a nossa vida sobre a vida dEle, a nossa vida se torna uma pedra, no qual junto a outras pedras, nós nos tornamos uma casa espiritual para a habitação do próprio Deus. Mas nós podemos nos relacionar com a pessoa de Cristo, ou com a pedra angular de uma outra forma. Que forma? Nós podemos tropeçar nela, e por causa dela sermos levados à condenação. O Pedro diz: tem gente que diante da pedra põe a sua vida sobre ela, edifica a sua vida sobre a pedra. E por que ele constrói a sua vida sobre a pedra que é Cristo? Porque se aproxima de Cristo. A partir do Cristo ele se torna uma pedra viva, que junto a outras pedras se torna um edifício no qual Deus faz habitação. Mas tem gente que quando olha para a pedra que é Cristo, a pedra angular, a rocha que faz cair, nela essas pessoas tropeçam. E quando tropeçam no Cristo, tropeçam para a sua condenação. Mas sabe o que é interessante? É que posto que a nossa confiança está em Cristo, amém, irmão? Nós nos tornamos pedras. Amém? Para que juntos, como pedras vivas, nós possamos, e aqui eu vou ser um pouquinho mais amplo, né? Porque não são apenas essas pedras vivas que aqui estão, que unidas formam um templo. Mas são as pedras vivas
espalhadas por todo mundo. Espalhadas por toda a história. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo, mas nós fazemos parte de uma igreja que está espalhada pelo mundo inteiro. Agora mesmo nós fazemos parte de um projeto que os irmãos na Síria, no Iraque, os irmãos que estão perseguidos, a igreja perseguida, faz parte da mesma igreja que eu e você fazemos parte. Eles não são uma igreja diferente, é a mesma igreja. E nós, juntamente com eles, com os irmãos que estão espalhados por todo o mundo, e com os outros irmãos que compõem a igreja de Cristo na história, e como João Calvino diz, a igreja invisível de Cristo, nós estamos formando um edifício. Presta atenção, meu irmão, eu não sei se você percebe, mas ainda que haja perseguição, ainda que haja oposição, ainda que o secularismo esteja entrando na igreja do Ocidente, Cristo continua edificando a sua igreja, ela continua crescendo. Eu não sei se você consegue entender, mas você faz parte de um projeto que não fracassará e tem cunho eterno, querido, porque as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Nós fazemos parte da igreja, nós somos a igreja, nós somos pedras vivas que estamos sendo edificados em conjunto para formarmos um edifício no qual Deus habita. O que isso tem a ver comigo? Tem a ver com a comunhão. Ninguém é edifício sozinho, ninguém é templo sozinho. Uma pedra dá suporte à outra. Assim como esse templo aqui, meu irmão, aleluia, cada tijolo foi posto junto ao outro para que formasse uma estrutura de parede, uma coluna, e posto entre eles cimento, para que pudesse grudar. A gente foi posto junto, irmão. Tem gente que fala assim, misericórdia. Vou repetir, a gente foi posto junto, e um está dando suporte para o outro, querido. O pastor Richard vai me dando suporte, e eu vou dando suporte para você, e você vai dando suporte para outro irmão, e o outro irmão vai dando suporte para outro irmão. O pastor Márcio vai dando suporte para o pastor Richard, e o Senhor Jesus vai dando suporte para o pastor Márcio. É um anjo da igreja, né? A pastora Renata vai dando suporte para o pastor Márcio. E o querubim ungido dá resposta. O pastor Zenete dá suporte para a pastora Renata. E a Ana Paula Valadão dá suporte para a Zenete. E o pastor Gustavo dá suporte para a Ana Paula. E alguém nesse mundo dá suporte para o Gustavo? Que eu não sei. Estou tentando aqui, mas vamos lá. Mas presta atenção, meu irmão, ninguém é igreja sozinho. Pastor João, pastor André. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém é edifício sozinho. Nós precisamos estar juntos. Estamos juntos. Mas mais do que isso, nós precisamos estar ligados. Porque não adianta você colocar um milheiro de tijolo, um empilhado em cima do outro, se não tiver entre eles uma massa. Sabe o que vai acontecer? Se bater assim, ó, cai. Mas quando você bate assim e está tudo preso, se for bem edificado, se estiver sob o fundamento certo, o que acontece, irmão? O que acontece? Não cai, querido. Eu e você precisamos de união. E não apenas de estarmos unidos, irmãos. Nós precisamos estar ligados pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, ligados. Ligados. O desejo, irmãos, o desejo do Senhor é que nós estejamos unidos, querido.
Olha algumas outras metáforas que a Bíblia usa para descrever o relacionamento dos cristãos. Em Efésios 2, verso 11, a partir do verso 11, não precisa abrir, depois abre aí se você quiser. Paulo vai dizer para mim e para você que nós somos uma família. Em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer que nós somos um corpo. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina a gente a orar na primeira pessoa do plural. Ele diz, Pai nosso. E em João capítulo 17, Jesus ora para que a gente seja um como Ele e o Pai são um. A primeira metáfora que Pedro usa do bebê é para mostrar que a gente tem que crescer. A segunda metáfora que Pedro usa do edifício é para mostrar que nós temos que ter comunhão. A terceira metáfora que Pedro usa está aqui no verso de número 9, olha comigo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Diga comigo, sacerdócio real, nação santa. De onde Pedro tirou essas duas afirmações? Sacerdócio real, nação santa. De onde ele tirou? Vou dizer para você, do livro do Êxodo. Quando Deus, por meio de Moisés, liberta os filhos de Israel com o braço estendido e mão poderosa, Deus fala assim para os israelitas: se vocês me obedecerem, se vocês andarem nos meus estatutos, se vocês obedecerem fielmente às minhas leis, vocês serão para mim uma nação santa, um reino de sacerdotes. Pedro está usando as qualidades que Deus imputou sobre Israel para agora referir-se a quem? A igreja. E ele está dizendo que a igreja deve ser uma nação santa e um reino de sacerdotes. A igreja deve ser isso. Nós não apenas somos chamados para como bebês a crescer e como edifício a estarmos em comunhão, mas como sacerdotes nós somos chamados a vivermos em adoração. Diga comigo, adoração. Presta atenção, gente. O sacerdote era uma categoria de pessoas dentro da estrutura do povo de Israel que gozava de benefícios que ninguém do povo gozava. O primeiro benefício que o sacerdote gozava era o de entrar na presença de Deus. Ninguém podia entrar na presença de Deus, só o sacerdote. Existia um lugar dentro do templo que Herodes construiu, que era rodeado pelos levitas e pelos sacerdotes. Qualquer pessoa que entrasse lá morreria, sentença de morte para a pessoa, porque diante de Deus só os sacerdotes podiam entrar. Segundo, só o sacerdote podia oferecer sacrifício a Deus, ninguém mais. A pessoa que queria oferecer um sacrifício a Deus e não era sacerdote, sabe o que ela fazia? Levava o animal junto do sacerdote, colocava a mão sobre o animal para transferir a culpa delas para o animal e para que a inocência do animal fosse imputada a ela. E o sacerdote então pegava aquele animal, levava junto do altar, imolava ele e oferecia ele como um sacrifício a Deus. Eu não sei se você entende, mas quando Pedro está dizendo que eu e você fomos chamados para sermos sacerdotes, ele está chamando a mim e a você para vivermos uma vida diante de Deus e para oferecermos sacrifícios. Sacrifícios a Deus. Qual é o tipo de sacrifício que o crente deve oferecer? Qual é o tipo de sacrifício que o crente deve apresentar a Deus? Romanos 12, verso 2 diz, Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O que você deve apresentar a Deus, meu irmão, como sacrifício? O que você deve apresentar? O quê? O seu corpo, de corpo. Agora, existe alguma ação na história que você desempenha sem o corpo? Existe alguma coisa que você faz nessa vida sem o corpo?
Só se você acreditar que é capaz de sair do corpo, né? Meu corpo está ali. Ghost, do outro lado da vida. Né? O crente, para desempenhar uma ação na história, e o que não é crente também, precisa do corpo, porque o corpo é o meio pelo qual nós agimos no tempo, no espaço, na história. Então, trocando em palavras, sabe o que o Pedro está dizendo? Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? É que toda a sua vida deve ser uma expressão de culto. É que não existe nada que você faz que não deve ser oferecido a Deus como uma expressão de culto. Se você come, é culto. Se você dorme, é culto. Se você estuda, é culto. Se você trabalha, é culto. Se você vem para a igreja, é culto. Se você namora, tem que ser culto. E não culto pagão, culto cristão. Porque tem muito namoro que é culto pagão, né? É igual o culto do templo de Afrodite lá, bacanal. Seu culto tem que ser culto cristão, irmão, porque o seu Deus não é pagão, o seu Deus é santo. É holy, 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 amém? Tudo que você faz é sacrifício. Quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, fazer tudo em nome do Senhor. Sabe o que a gente aprende com isso? Sabe o que a gente aprende com isso? Se todo crente, presta atenção, é chamado para ser sacerdote, se todo crente tem acesso à presença de Deus, se todo crente tem que ter a sua vida como sacrifício, sabe o que significa? Sabe o que significa? É que não existe diferença entre mim e você. Vou repetir, não existe diferença entre mim e você. Ah, e o pastor é ungido, você também. Vou repetir, amém? O pastor é ungido, você também. Nossa, o louvor que o pastor, ele faz, é tão abençoado, o seu também. Sabe como isso se chama? Isso se chama doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Todo crente é sacerdote. Você não precisa de um mediador para entrar por você na presença de Deus, meu irmão. Você não precisa de um pastor para entrar diante de Deus, para fazer uma oração por você. Pastor, ora por mim, pastor. Porque quando o Senhor ora, a sua oração... Não, meu irmão, não é a minha oração. É o nome de Jesus. Presta atenção. Olha como o nosso pastor é brilhante. O pastor Márcio é brilhante. Ele resume uns negócios impossíveis em umas frases tão simples. Ele diz: a fé cristã não tem um homem especial, um dia especial, um lugar especial. Não tem, porque todo lugar é templo de Deus. Todo homem foi santificado por Deus. E todos os dias agora são vividos para a glória de Deus. Não, eu vou repetir, meu irmão, porque você devia estar em cima do banco agora, jogando a sua Bíblia para cima, ou no mínimo correndo no corredor. Porque você ficou a vida inteira fazendo com que a sua vida espiritual fosse administrada por alguém, e agora Jesus fala assim para você: entra com ousadia na minha presença, porque o véu foi rasgado. Escuta aqui, meu irmão, a fé cristã não tem um homem especial. Não tem. Aliás, assim, aproveitando a deixa a fé, eu sei, ó, de coração, amém? De coração. Eu sei que tem muita gente que tem assim um carinho, né, especial por algumas pessoas, por mim, blá, 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 blá. E a pessoa fala assim: ô pastor, bate uma foto. Meu irmão, presta atenção, se a motivação de você de bater uma foto é porque assim, você tem um carinho especial, é porque de alguma forma a nossa vida foi um instrumento precioso para tocar a sua vida, glória a Deus. Mas se você bate foto, você fala assim: nossa, o pastor Vinícius é um homem de Deus, como se você estivesse falando que eu sou diferente de você, sai fora, irmão. Você está criando um ídolo, isso aí é um ídolo. A fé cristã não tem um homem especial. Não, tem sim um só, o nome dele é Jesus Cristo.
nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O resto só é alguma coisa por causa dele. Não tem um homem especial, não tem um dia especial. Aí hoje é domingo, é o dia do Senhor, e amanhã é segunda, dia do Senhor, terça é dia do Senhor, quarta é dia do Senhor, quinta é dia do Senhor também, e sexta-feira do Senhor, sábado do Senhor, domingo do Senhor, a sua vida é do Senhor, meu irmão. E agora, presta atenção, o desfecho, o grande finale. Não existe lugar especial. Ai, quando eu vou para a igreja, eu sinto a presença de Deus. Lá na sua faculdade, Deus está com você. No seu trabalho, Deus está com você. Na sua casa, Deus está com você. No seu banho, Deus está com você. No seu carro, Deus está com você. No transporte público, Deus está com você. Todo lugar é templo de Deus, meu irmão. Bora aplaudir, pelo amor de Deus. Quarta metáfora, eu preciso correr. Vocês querem ficar por aqui? Eu continuo a pregação domingo que vem. Pode ir? É porque são 22 horas e 7 minutos. Tem ceia ainda. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pregar mais um ponto. E a gente continua domingo que vem. Então eu vou pregar tudo. Agora presta atenção, se alguém levantar, o pau vai quebrar. Eu já vou até tirar esse negócio daqui, ó. Tô avisando, tô falando sério. Se você levantar para ir embora, você já viu que eu tô meio doido hoje, vocês viram, né? Quem viu que eu tô meio doido aqui hoje? Então presta atenção, meu irmão, não mexe quando a gente está meio doido. Porque se você levantar, eu juro, eu saio daqui da frente para cutucar você com esse negócio. Eu vou sair, não duvida de mim. Quarta metáfora. Diga povo de Deus. A primeira, bebês, significa que a gente tem que crescer. A segunda metáfora, nós somos chamados a sermos pedras vivas. Isso significa que nós temos que ter comunhão. Terceira metáfora, sacerdotes. Isso significa que a nossa vida tem que ser uma vida de adoração. Quarta, povo de Deus. Diga comigo, povo de Deus. Nós somos povo de Deus. E como povo de Deus, olha o que Pedro diz. Versículo de número 11. Como povo que pertence a Deus, Pedro diz que nós devemos viver como estrangeiros e peregrinos. Diga comigo, estrangeiros e peregrinos. Presta atenção, gente. Em outras versões diz forasteiro e peregrino. O que é o forasteiro? Forasteiro é o que não tem direito ao lugar onde vive. Diga comigo, eu sou forasteiro. Diga, eu não tenho direito ao lugar onde eu vivo. Segundo, peregrinos. O que é o peregrino? É aquele que não tem lar. Então diga comigo, não tem lar. Então presta atenção. A Bíblia diz que como povo de Deus, a gente tem que viver como gente forasteira e peregrina. O que significa? Que você não tem direito sobre nada mais dessa vida. Papai. Devia ter parado no outro ponto, né, irmão? Sim ou não? Você não tem mais direito sobre o lugar onde você vive. Segundo, o seu lar não é aqui. Por que Pedro descreve o povo de Deus dessa forma?
Em primeiro lugar, porque a carta foi dirigida aos cristãos que estavam dispersos, no Ponto, na Capadócia, na província da Galácia, na Frígia e na Panfilha. Em primeiro lugar, Pedro descreve esse pessoal dessa forma, por quê? Porque era o pessoal que estava fugindo. Mas a segunda razão por que Pedro descreve esse pessoal assim, é por causa da sua condição espiritual. Diga comigo, condição espiritual. Gente, vem comigo para a 1 de Tessalonicenses. Deixa eu mostrar um negócio para você aqui, sensacional. Capítulo 5. Primeiro de Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 1. Olha o que Pedro diz. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, porque vocês sabem que a vinda do Senhor, que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores da mulher que está para dar à luz. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Presta atenção. Eu quero usar esse texto para explicar o que esse negócio de nós sermos estrangeiros ou forasteiros. E de que maneira, sendo estrangeiros e forasteiros, nós devemos nos relacionar com o mundo à nossa volta. Eu não sei se você percebeu, mas o que faz diferença no texto que acabamos de ler. Então presta atenção, eu estou explicando essa questão do forasteiro e estrangeiro, amém? Mas eu não sei se você percebeu, no texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai dizer que a diferença entre os filhos do dia e os filhos da noite não é o conhecimento da datação precisa da volta de Cristo. Você percebeu isso? Nem os filhos da luz, nem os filhos do dia sabem a precisão da datação histórica da volta de Jesus. O que diferencia eles então? Paulo vai dizer, é o projeto na história em que cada um deles está engajado. Porque os filhos do dia estão engajados na construção do reino de Deus, e os filhos das trevas estão engajados na construção do reino dos homens, ou no reino das trevas. Sabe o que é interessante? Nós não temos tempo aqui de vasculhar um pouco mais sobre isso, mas você pode ler depois, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo vai explicar isso detalhadamente. Essa questão da construção do reino das trevas, em que os homens estão engajados. Mas presta atenção, Paulo vai, de forma sucinta, resumir tudo o que eu gostaria de falar para você, não vai ter tempo, em duas palavras. Diga comigo, paz e segurança. Escuta, gente, desde que Deus criou os homens foram criados para desfrutar de dois sentimentos, paz e segurança. O homem tinha paz no Éden porque tinha um perfeito relacionamento com Deus, e tinha segurança porque vivia constantemente na presença de Deus. Mas desde que o homem pecou, o homem separado de Cristo e que não quer confiar em Deus, ele tenta construir para ele um lugar em que ele terá paz e segurança sem que necessariamente isso provenha de Deus. O homem tem para ele um projeto de autonomia e força, em que pelo exercício da sua capacidade, pelo exercício da sua competência, ele construirá para ele um lugar em que paz e segurança são possíveis, sem que necessariamente Deus esteja presente. O cristão é aquele que não se ilude a esse respeito. O cristão é aquele que sabe
que todo projeto humano que advoga para ele dar o que somente Deus é capaz de dar por meio do senhorio do seu Filho, está afadado ao fracasso. Porque eu não sei se você percebe, todos os reinos da história que se levantaram prometendo paz e segurança, terminaram no quê? Em tragédia. Pense em Hitler, Napoleão Bonaparte, pense em Alexandre o Grande, pense na ambição do Sacro Império Romano, pense em quantas vidas foram dizimadas na história, por causa desse projeto, dessa ideologia utópica. Isso aqui faz referência para algumas pessoas, né? Essa utopia de que se é possível, se tendo condições perfeitas, né? Se tendo um estudo adequado a todos, se tendo as condições econômicas disponíveis a todos, se tendo o mesmo acesso aos mesmos privilégios a todos, então a sociedade será perfeita. Irmão, presta atenção. As pessoas já tentaram construir projetos debaixo dessa utopia na história, e isso culminou no dizimar de centenas de pessoas. Tem muita gente na história que pensou que se a educação fosse igualitária, a economia fosse igualitária, que se a justiça fosse acessível a todos, se todo mundo tivesse direito a tudo, a renda fosse distribuída de maneira igualitária, as pessoas seriam felizes. Essa é a utopia do marxismo. E essa utopia na história já se provou falida. As grandes tragédias da história aconteceram exatamente por causa dessa utopia equivocada. O cristão é aquele que ele olha de fora para esse projeto de intenção de autonomia humana, de construir para ele um reino que advoga para si paz e segurança em seu reino de Deus, com maneira desconfiada. Ele olha de fora, ele fica observando, e na verdade, para o cristão, quando ele vê alguém se levantando para advogar a competência de fazer o que só Deus é capaz de fazer, ele diz: opa, Jesus está voltando. Porque esses sinais para nós são os sinais da volta de Cristo. Porque a Bíblia diz que quando um homem se levantar entre os homens, entre as nações, detendo ele todo o poder, seja político, econômico, cultural, seja religioso, seja o poder ibérico, o texto bíblico diz: abre o seu olho, porque esse homem vai ser quem? O anticristo. O cristão, meu irmão, ele não se relaciona de forma confortável com esse mundo, ele não encontra aqui o seu descanso, porque ele sabe que a sua pátria é celestial. E o que isso significa então? Isso significa então que o cristão é aquele que se tranca no seu quarto, não é? Sim ou não? Que o cristão é aquele que fica dentro da sua casa, escondido, olhando pela fresta, dizendo assim: pode vir, vem logo, vamos meu filho, vem que eu estou com pressa. O cristão é aquele que fica assim na casa dele, olhando para o lado de fora, dizendo assim: esse mundo é do diabo, eu vou ficar aqui escondido, né? Porque se eu sair lá fora, eu estou correndo um grande risco. É isso que o cristão faz, sim ou não? Não. O texto bíblico diz que apesar de nós andarmos no mundo como estrangeiros e forasteiros, nós somos aqueles que somos agentes para a transformação do mundo. O Pedro vai dizer para mim e para você que nós não somos apenas estrangeiros e forasteiros, mas que estando no mundo nós devemos agir como servos no mundo. E o que isso significa? Isso significa que o cristão é aquele que, mesmo sabendo que não pertence a esse mundo, ele vive no mundo demonstrando boas obras, ele se submete a autoridades, ele faz o bem, ele vive de maneira livre e não apegado a nada, ele mostra respeito para com todos, ele é um cidadão consciente, ele vive de forma digna, ele não fala mentira, ele age de maneira crítica com aquilo que tem que ser crítico, ele faz o bem, ele respeita a todos, ele honra os irmãos, ele obedece a Deus, ele obedece às autoridades. Apesar de saber que ele não é do mundo, ele não se furta a ele, ele transforma o mundo à sua volta. Porque se não está ele engajado, presta atenção, se não, escuta, deixa eu pregar que eu estou com pressa. Se não está ele engajado na ideologia, na construção do reino dos homens para os homens, ele está engajado na construção do reino de Deus, querido. Ele antecipa profeticamente o que Cristo fará de maneira perfeita na sua volta. Ele vive a partir dos valores do reino de Deus, e com a sua vida ele torna claro e evidente o reino vindouro que virá, o Senhor dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que virá para estabelecer o seu governo definitivo sobre a face da terra
diga glória a Deus. Amém, irmão? Nós somos chamados. Eu juntei 2 pontos aqui para ficar mais rápido. Para sermos, metaforicamente, como bebês que crescem. Fomos chamados para sermos como pedras vivas, para andarmos em comunhão. Fomos chamados para sermos sacerdotes, para oferecermos sacrifícios a Deus. Somos chamados para sermos povo de Deus, para sermos estrangeiros, para não vivermos ligados a esse mundo, aos seus valores, e ainda assim, vivemos a fim de transformar o mundo. Somos chamados para sermos servos, transformarmos a realidade à nossa volta, fazermos o bem a todas as pessoas. Aí você pode ouvir eu pregar tudo isso e falar assim: o que isso tudo tem a ver com equilíbrio? Porque tipo assim, eu não ouvi a palavra equilíbrio em nenhuma hora nessa mensagem. Por que equilíbrio, irmão? Porque essas 6 metáforas compõem uma vida cristã equilibrada. Por quê? Porque nós devemos crescer como crianças para termos comunhão uns com os outros. Nós somos sacerdotes de Deus para viver em adoração, a fim de sermos um testemunho de Deus para esse mundo. Nós somos estrangeiros para vivermos em santidade. E somos servos para que essa santidade seja revelada a partir de nós ao mundo à nossa volta. São 6 responsabilidades que podem ser divididas em 3 partes. O discipulado individual precisa culminar na comunhão corporativa. Nós somos chamados para adorar tanto quanto para trabalhar. Nós somos chamados para peregrinar tanto quanto para exercermos a nossa cidadania. Equilíbrio. Não dá só para ser salvo, tem que ter comunhão. Não dá só para adorar, tem que ser o testemunho. Não dá apenas para viver abnegado do mundo, tem que ser um agente de transformação dele. Amém, querido?